Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayui e hoje vou falar com vocês sobre solubilidade e curva de solubilidade, tá? Solubilidade também pode ser chamado de coeficiente de solubilidade. O que é essa tal de solubilidade, né? Seria a máxima quantidade de uma substância que é possível dissolver em uma dada quantidade de solvente, sempre considerando pressão e temperatura, né, constante, sem que haja formação de precipitado. Vamos entender o que significa tudo isso daqui, né? Então, olha lá. Eu tenho aqui um bekerzinho contendo água, 100 gramas de água, temperatura 20 graus Celsius. Eu vou adicionar cloreto de potássio aqui, 30 gramas. Misturo, 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 faço uma solução, porque esse sal é solúvel aqui em água. Tenho agora uma solução de cloreto de potássio aquoso que contém os 30 gramas que eu joguei lá dentro, tá? Ainda mantenho a condição da água, então 100 gramas e ainda 20 graus Celsius. Eu vejo que isso aqui é uma solução, mistura homogênea, tá vendo? Não tem precipitado, uma única fase. Aí eu resolvo jogar mais um pouquinho do sal. Então, jogo mais um pouquinho aqui, 8 gramas. Aí olha só o que acontece. Eu fico com uma quantidade de 34 gramas dissolvido, só que surge esse montinho aqui no final do beker, que é o que a gente chama de precipitado ou corpo de fundo, tá? Justamente porque é um corpinho, né, que tá aqui no fundo. Eu não precisava falar isso, né? Bom, enfim. Agora, gente, pense aqui comigo. Se você tinha 30 e adicionou 8, só que eu te falo que tem 34 dissolvido, super simples para descobrir quanto de fato foi pro fundo, quanto que foi precipitado, não é? Então, a soma aqui daria 38, você tem 34 de solução, 38 menos 34, 4. Então, aqui no fundo, 4 gramas que não foram solubilizadas, elas estão lá no fundo, tá? Isso considerando 20 graus Celsius. Aí, olha só que legal. Eu aqueço esse beker aqui. Vou aquecer, saindo de 20 para 30, tá? Olha o que acontece. Diminuiu a quantidade de precipitado que eu tinha aqui no fundo. E agora, olha, eu tenho 37 gramas dissolvido, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu tinha no início 38, né, que eu joguei lá dentro, e aí tenho 37 dissolvido, então quer dizer que eu só tenho 1 grama aqui que está precipitado, tá bom? Então, onde que entra a solubilidade? Solubilidade vai ser a máxima, né, quantidade do soluto que essa quantidade de água vai aguentar. Então, a cada 100 gramas de água, a 20 graus Celsius, ele suporta 34 gramas de KCl. Se eu mudar a temperatura, 30 graus Celsius, agora não, a solubilidade sobe para 37 gramas do soluto em 100 gramas de água, tá? Então, a maneira que a gente escreve isso aqui, normalmente utilizando essa unidade aqui, tá, gente? Então, vai ser a solubilidade igual 34 gramas aqui do soluto, do KCl, a cada 100 gramas de água, tá? Essa é a maneira que a gente expressa. Sim, podem aparecer outras concentrações, né, outras maneiras, unidades, né? Mas normalmente é dado desse jeito, tá? Vocês podem fazer a mesma coisa aqui para o KCl, considerando o 37, tá? Então, aí volta aquela parte, né, que a gente fala, poxa, então, por exemplo, se você misturar sal de cozinha e açúcar não. Então, pessoal, aqui volta aquela ideia, né? Se você misturar sal de cozinha, né, cloreto de sódio em água, por exemplo, a gente fala, sal de cozinha é solúvel em água, tal. Então, forma uma solução, mistura homogênea. Só que, se você jogar 10 toneladas ali de sal, né, dentro de um copinho de água, claro que não vai formar uma mistura homogênea, né? Vai ter a parte, né, que está dissolvido e o corpo de fundo, porque a água não aguenta solubilizar tudo isso, tá? Então é aqui que entra a solubilidade. Agora, vocês vão olhar para essa figurinha aqui e comparar aqui. Então, aqui tem uma solução aquosa de cloreto de potássio, aqui também, só que aqui tem corpo de fundo, aqui não tem. Então, eu vou chamar as duas de solução, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou classificar isso daqui? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre como a gente classifica esses tipos de solução. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Continua usando, então, o cloreto de potássio, aqui é a 20 graus Celsius, então aqui é a solubilidade dele, em água, tá bom? Reparem nessas três situações diferentes.
Então, variando aqui a quantidade de KCl que eu adiciono, tá bom? Nesse primeiro, eu vou adicionar 30 gramas de cloreto de potássio e numa quantidade aqui de 100 gramas de água. Vocês concordam que como esse número aqui é menor do que o que seria a solubilidade, não vai ter corpo de fundo aqui? Vai estar tudo dissolvido? Então, no fim aqui, eu vou ter uma solução aquosa contendo 30 gramas do KCl, certo? Para este tipo de solução, que tem a concentração menor do que a solubilidade, eu vou chamar de solução insaturada. Ou também solução não saturada. Então, aparecem os dois termos. Olha só aqui. 34 gramas estou adicionando aqui. Vai ficar com uma concentração que é igualzinha à solubilidade. Se não for assim, 1 graminha a mais, não vai ter precipitação. Se for exatamente o mesmo valor, isso daqui vai também ser uma solução aquosa com os 34 gramas dissolvidos, tá? Isso aqui, só que como tá exatamente igual à solubilidade, é uma solução saturada. Só que nós chamamos ela solução saturada sem precipitado, tá? Ou sem corpo de fundo. Olha esse caso aqui. Adicionando 37 gramas em 100 gramas de água. Passa da solubilidade. Concorda? Então, vai ter sim uma solução aquosa aqui, contendo o máximo que consegue dissolver, 34 gramas. Mas, se eu adicionei 37, para onde foram as outras 3? Então, elas ficaram aqui embaixo, tá? Então, 3 gramas. Isso aqui é uma solução saturada, só que a diferença, em vez de ser sem precipitado, sem corpo de fundo, agora é com o precipitado. Tá? Então, aqui fica fácil a gente perceber outra coisa. A concentração desta solução aqui, ela é menor do que a solubilidade. A concentração destas duas é igual à solubilidade. Tá? Então, concentração da solução. Então, se eu falar para você, o que é a diferença dessas duas soluções aqui? Na verdade, elas são iguais. As duas soluções são iguais, tá bom? Porque ambas vão ter 34 gramas de KCl em 100 gramas de água. A diferença é que essa daqui tem um corpo de fundo. Mas pensa comigo, se você passar isso aqui por um filtro, retirando essa parte, sobra a mesma solução. Elas são idênticas, tá bom? Tem ainda outro tipo de solução, solução supersaturada. Vamos dar uma olhada como que ela é feita. Pessoal, lembra como eu falei que a solubilidade varia com a temperatura? Então, olha só nessa tabelinha aqui. Estou aumentando a temperatura e olha o que acontece com a solubilidade. Aumenta também, né? Para o KCl. Então, para fazer uma solução supersaturada, a gente vai utilizar isso daqui. Então, olha só como que a gente inicia. Vou preparar uma solução saturada com corpo de fundo. Então, estou aqui, temperatura 20 graus Celsius. A solubilidade do KCl a 20 graus Celsius é 34 gramas a cada 100 gramas de água. E eu adiciono, olha lá, 38. Então, mais do que a solubilidade, né? Então, 34 continua solúvel, né? Fica na solução. E outros 4 gramas decantam. Então, forma o corpo de fundo. Então, eu vejo uma solução saturada com corpo de fundo. Aí, olha só o que eu vou fazer. Vou aquecer essa solução. Então, vou sair de 20, vou para 40. Então, olha para onde foi a solubilidade. Para 40 gramas a cada 100 gramas de água. Então, eu não tinha 38, que é menor do que 40? Então, saiu o meu corpo de fundo, agora todo o KCl está solubilizado aqui, tá bom? Então, eu tenho uma solução insaturada, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou esperar, deixo esse bekerzinho assim em cima da mesa, não mexo, nem olho para ele, tá? Então, deixa ele resfriar lentamente, bem devagar. Quando ele chega de novo a 20 graus, olha só que coisa legal. Não tem precipitado, tá? Então,
isso é o que nós chamamos de solução supersaturada. Por quê? Porque a 20 graus, a solubilidade dele seria 34. Só que ele está aguentando uma quantidade maior de soluto do que a solubilidade dele, tá? Solução supersaturada. Só é possível fazer uma solução seguindo esse processo de aquecimento de uma solução saturada com corpo de fundo e resfriamento muito lento, tá? Acontece que essa solução supersaturada, ela é muito instável, tá? Então, por exemplo, se você pegar um cristalzinho, né, do KCl, o que a gente chama de germe de cristalização, você joga esse cristalzinho aqui dentro, puf, precipita tudo, tá? Então, olha lá, você jogou o cristalzinho, já criou seu precipitado aqui de novo, seu corpo de fundo. Então, ela volta a ser uma solução saturada com o precipitado, com o corpo de fundo. Não precisa ser só um cristalzinho também não. Então, por exemplo, vamos supor, você sem querer esbarra aqui nesse becker. Já precipita tudo, tá? Então, qualquer instabilidade e turbulência que você causar nessa solução, já vai precipitar, tá? Então, muito difícil de obter e também de manter, por ela ser muito instável, tá? E agora, para a próxima parte, vocês já até imaginaram, né, que se a gente consegue relacionar temperatura com solubilidade, dá para fazer um gráfico, não dá? Então, vamos ver a próxima parte, curva de solubilidade. Pessoal, então olha aqui como que a gente monta um gráfico, uma curva de solubilidade. Presta atenção nos eixos, tá? Eixo Y, coloca solubilidade e o eixo X, temperatura. Então, pensa no gráfico e observa aqui as curvas. Por exemplo, aliás, qualquer uma dessas curvas, quando você aumenta a temperatura, olha o que vai acontecendo com a solubilidade. Concorda aqui que a solubilidade está aumentando à medida que você aumenta a temperatura? Tá? Então, algumas substâncias apresentam esse tipo de propriedade. Tem outras que, na verdade, não. Quando você aumenta a temperatura, a solubilidade cai. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas vamos entender direitinho esse gráfico. Então, por exemplo, vamos responder essas perguntas. Qual que é a solubilidade de B a 25 graus Celsius? Fácil, né? Procura aqui onde está 25 graus Celsius, está mais ou menos aqui. Aí você vai subir até B, essa é a linha do B, e bate ali do lado do eixo Y, tá aqui um pouquinho abaixo de 30, perto de 30, tá? Então, a solubilidade do B seria 30 gramas de B a cada 100 gramas de água, tá? 2. A 20 graus Celsius, qual substância tem a maior solubilidade? Fácil também, né? Ó, 20 graus Celsius, então aqui, comparando nessa temperatura. Qual que vai ter a maior solubilidade? A que está mais em cima, não é? Então, A tem aqui um pouquinho menos de 50, B vai ter entre 40 e 30, e C, aliás, essa é a C, né? E o B vai ter entre 30 e 20. Então, que tem a maior solubilidade, substância A, tá? Então, adicionando 70 gramas de A em 100 gramas de água, qual o tipo da solução final? Considerando temperatura 20 graus Celsius. Então, você vai vir aqui no 20 graus Celsius e vai imaginar que colocou 70 gramas. Observa aqui no eixo do Y. O 70 está mais ou menos aqui em cima, não tá? Pensa só na curva A agora. Então, esse valor de 70 está aqui em cima. Então, presta atenção. Para 20 graus Celsius, qual que seria a solubilidade? Aqui, em torno de, 46, por aí. Só que, na verdade, você pôs 70 gramas, que está acima da solubilidade. Ou seja, se você tem, então, uma solução que você adiciona mais soluto do que o seu solvente aguenta, que tipo de solução que você vai ter? Uma solução saturada. Nesse caso, como está acima, tem mais solvente lá dentro do que tem mais soluto lá dentro do que o solvente aguenta, então, com precipitado, né? Com corpo de fundo, você vai ver, então, aquele resíduo ali embaixo. Pode ser o saturado com precipitado ou também supersaturado, né? Dependendo de como foi feito. Então, aqui, pessoal, quero só mostrar para vocês o seguinte, como que segue o padrão. Toda vez que vocês tiverem, então, um gráfico desses aqui,
vamos supor a sua linha aqui, a sua curva aqui. Todo valor que aparecer acima da curva vai te dar uma solução saturada com precipitado ou supersaturado. Quando tiver um valor exatamente na linha, qualquer lugar da linha, você vai ter, então, saturado sem o corpo de fundo, só saturado. Qualquer valor abaixo da linha vai ser uma solução insaturada, tá? Então, fica fácil de analisar qualquer curva que vocês pegarem, que tem este comportamento aqui. Ih, acabou. Bom, eu já falei para vocês que solubilidade é dependente da temperatura, né? Mas vamos entender um pouquinho mais como que varia a solubilidade variando a temperatura. Então aqui eu selecionei dois exemplos, dois sais diferentes para mostrar para vocês. Então o primeiro aqui, cloreto de potássio, que a gente já viu. Então uma solução saturada com um corpo de fundo aqui. Assim que faz o aquecimento, opa, consigo retirar nesse corpo de fundo porque solubiliza tudo. Então o que acontece? Assim que eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade também. Por isso que eu dissolvi todo o corpo de fundo. Concorda? Então eu vou ter um gráfico assim, subindo. Então quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Agora olha esse cara aqui. Sulfato de lítio. Aqui então eu tenho uma solução, não tem corpo de fundo, tá? Então tá tudo completamente dissolvido. E à medida que eu aumento a temperatura, eu faço o aquecimento, olha lá o que acontece. Precipita, tá? Então tem a formação aqui do corpo de fundo. Então você concorda comigo que à medida que eu aumento a temperatura, ou seja, faço o aquecimento, diminui a solubilidade? Por isso que apareceu esse precipitado aqui. Então o gráfico que aparece aqui seria o inverso desse aqui. Então aumentando a temperatura, diminui a solubilidade. Aumentando a temperatura, diminui a solubilidade. Agora vamos entender por que isso acontece. Então olha lá. Essa é a equação que mostra como que esse sal se dissolve na água. Então, você tem aqui o KCl na forma sólida, vai dissociar nos dois íons, agora aquosos. Então, K+, Cl-, tá bom? Isso daqui é um equilíbrio químico. É isso mesmo, igual vocês viram lá com o professor Atim, né? Acontece que este equilíbrio aqui, no sentido direto aqui da reação, ele é endotérmico. Lembra de termoquímica? Se ele é endotérmico, significa que ele absorve calor. Então, para acontecer a solubilização desse sal, ele tem que absorver calor. Então, aqui em cima é endo. Se você pensar no sentido inverso, então, de pegar os íons que já estão solúveis, fazer eles voltarem para a forma sólida, seria um processo exotérmico, tá? Então agora pensa comigo. Se o processo endotérmico absorve calor, quer dizer que ele gosta, né, de calor, se você está aumentando a temperatura, você não está fornecendo calor? Não está aumentando o calor? Essa equação, então essa reação indo, né, no sentido direto, vai adorar. Então quando você aumenta a temperatura, desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. Que é para onde? Olha lá, sair da forma sólida e ficar na forma aquosa, ou seja, dissolvido. Agora, para este cara aqui, olha como que é o equilíbrio. Exatamente igual, eu faço aqui então a dissociação, tem dois íons de lítio mais aqui o sulfato, legal. Só que, para isso acontecer, isso é um processo exotérmico. Por consequência, a volta seria o endo, né? O que significa exotérmico? Exotérmico é aquele processo que vai liberar calor. Então, ele não quer, está liberando, tá? Se você aumenta a temperatura e está fornecendo calor, esse processo vai gostar? Não vai, né? Ele está liberando, quer livrar do calor e você está dando mais. Então, o que vai acontecer? Ele vai deslocar o equilíbrio no outro sentido. No sentido endotérmico, que é aquele que gosta de calor. Então, olha lá. Aumentando a temperatura, desloca o equilíbrio neste sentido aqui. Que é o quê? Formação de sólido. Por isso que a gente vê o precipitado. Aumentou a temperatura, precipita. Está aqui.
tá? Então tá aqui a explicação físico-química de por que isso acontece. Vamos ver mais um pouquinho. Bom, e como que a temperatura influencia na solubilidade de um gás, por exemplo? Então olha lá, você tem aqui o seu refrigerante, né? Ele está fechadinho, você acabou de comprar lá no supermercado. No supermercado ele já estava dentro da geladeira, então ele está aqui numa temperatura baixa, né? Em torno de 10 graus, cheio de bolinha de gás, né? Uma maravilha. Aí você chega com as suas compras em casa, coloca lá em cima da mesa e esquece lá, né? A temperatura agora do ambiente, 30 graus Celsius, então vai começar a esquentar esse refrigerante. Então você esqueceu lá 2, 3 horas, sei lá. E olha só, o que acontece? Você lembra e fala, nossa, eu vou tomar um pouco daquele refrigerante. E aí vem aqui, abre e faz shhh, né? Abre e faz aí o que acontece com isso? Nesse todas as moleculinhas aqui de gás, olha só, todas saíram, né? Não todas, né? Mas saiu um monte, né? Então elas estão todas felizes aqui, livres, escaparam do líquido, tá? E aí que entra a solubilidade do gás, na verdade, depende da temperatura. Então, por exemplo, quanto maior a temperatura, repara só, foi de 10 graus para 30. Escapou, esse gás que estava dentro do líquido conseguiu sair, então diminui a solubilidade, tá? Pensa comigo, concorda que quanto maior a temperatura, mais energia cinética essas moléculas de gás têm? Se elas têm maior energia cinética, elas vão ter mais agitação, tá? Se elas têm mais agitação e têm mais energia, é fácil, mais fácil elas escaparem do líquido, então elas conseguem sair do líquido mais facilmente, tá? Quando você aumenta a temperatura. Isso também é um problema quando você tem aquário, por exemplo. Vamos dizer, na época do frio, no inverno, você vai lá, coloca o aquecedor, então a água fica na temperatura ideal para o peixinho, aí passa o inverno, entra primavera, verão, enfim, fica quente e você esquece o aquecedor lá. O que acontece? Você acaba matando o seu peixinho, porque a água esquenta demais, sai todo o oxigênio dela e o seu peixinho, coitado, né, morre asfixiado. Eu ia falar sufocado, mas não, ele morre asfixiado, tá? Então, não façam isso com seus peixinhos. Aí você me pergunta, poxa, mas eu tenho então lá o refrigerante, deixei ele temperatura baixa, tal, abri rapidinho, tomei um pouquinho, já guardei de novo na geladeira e mesmo assim vai perdendo gás. Sim, isso acontece porque tem um outro fator também, fator pressão. Vamos dar uma olhadinha como isso funciona. Então, olha lá, gente, tem um cara, né, muito bacana que fez essa lei, Lei de Henry. A solubilidade de um gás em um líquido é proporcional à pressão parcial de gás sobre esse líquido. Então, o que isso significa? A solubilidade do gás é influenciada pela temperatura, sim, só que depende bastante da pressão parcial. Ou seja, eu tenho aqui o meu refrigerante, está cheio de gás dentro do líquido e também em cima, tá? Essas moléculas de gás fora do líquido, elas criam uma pressão forçando as que estão dentro do líquido a permanecer lá dentro, tá? Então, isso que é a tal da pressão parcial que ele está falando. Assim que você abre isso daqui e tira a tampa, olha só. Então, aquelas moléculas de gás que estavam acima do líquido, saem todas. Você fecha de novo e essas moléculas agora que estão dentro do líquido não tem mais aquela pressão. Então, o que acontece? Elas começam a escapar de novo, tá? Então, elas escapam aqui do líquido e vem tudo para cima. Então, repara só a diferença na quantidade de gás que você tinha antes e agora. Então, toda vez que você abre e fecha, né, seu refrigerante depois de um tempo, acontece esse processo. Por isso que cada vez mais vai saindo mais o gás, tá bom? Pessoal, é isso então da aula de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau! E abre esse refrigerante, ficou aqui nessa temperatura durante um tempo, né? Aí você escuta aquele barulho. Eu fiquei empolgada.